que você possa sempre ter certeza que a boa mão do Senhor está sobre você e ela te ampara. Esse é o estudo de número 1059 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vinda a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Amparados pela boa mão do nosso Senhor, nós conseguimos passar pelos momentos difíceis. Vamos ao nosso tema, amparados pela mão do Senhor. O nosso texto base está no livro de Ezequiel, no capítulo 3, verso 14, que diz: Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado, e com a forte mão de Yahvé sobre mim. Ezequiel significa Deus fortalece, Deus torna forte, ou Deus é minha fortaleza, e ele é considerado um dos maiores profetas, assim como Jeremias e Isaías, sendo contemporâneo deles, e ele foi levado cativo para a Babilônia. Ezequiel no capítulo 1, verso 1 diz: Ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Olha que tremendo! Quando Ezequiel foi levado para a Babilônia, foi juntamente com a primeira leva dos cativos. Foram 3 vezes que os judeus foram levados cativos para a Babilônia, e Ezequiel foi na primeira, e foi junto com Daniel, com os nobres, com o rei, e juntamente com Daniel também foram os amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Azarias e Misael. Enquanto Daniel foi servir o rei lá no palácio, Ezequiel, ele ficou no meio dos cativos fora do palácio, e ele se estabeleceu junto ou próximo do rio Quebar. Ezequiel, ele era filho de sacerdote. Vamos ver, Ezequiel capítulo 1, verso 3 diz: Eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Buzi, o pai de Ezequiel, seu nome significa desprezo, desprezado por Deus, e ele teve um filho que colocou o nome de Ezequiel, já que significa Deus é minha fortaleza. Olha que tremendo! Mas nós vemos que como filho de sacerdote, ele seria sacerdote, ele era treinado para ser sacerdote, mas Deus tinha outro propósito para Ezequiel, e 5 anos ele estando morando na Babilônia, Deus o escolheu, não como sacerdote, Deus o escolheu como profeta. Vamos ver Ezequiel capítulo 2, verso 1 e verso 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Profeta seria alguém que ouve a voz de Deus e transmite o que Deus manda dizer, falando somente o que Deus mandasse. Foi para isso que Deus chamou Ezequiel. Já o sacerdote é aquele que fala com Deus a respeito do povo, como se ele intercedesse pelo povo para Deus. E o sacerdote trabalhava, tinha várias funções e ofícios lá no templo, inclusive oferecendo sacrifícios. O chamado de Ezequiel era para o próprio povo dele, porque Deus os considerava rebeldes, obstinados, com corações endurecidos. Ezequiel capítulo 2, verso 3 ao verso 5. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais,
transgrediram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber. Contudo, que esteve no meio deles um profeta, Deus levantou Ezequiel para uma missão difícil, porque era um povo difícil, um povo que rejeitaria as profecias, mas ele foi capacitado pelo Senhor, ele viu a glória do Senhor e ele anunciou as palavras de Deus genuinamente, sem maquiagem e sem disfarce. Sabe por quê? Porque eram palavras de julgamento, mas também tinha palavras de ânimo. Ezequiel, ele profetizou sobre restauração, sobre a misericórdia de Deus. Ele incentivou o povo a ser fiel a Deus, mas o povo não aceitou, o povo não deu ouvido às profecias de Ezequiel. Ezequiel, no livro dele, fala sobre a mão do Senhor mais de 30 vezes, possivelmente 35 vezes, segundo alguns estudiosos da Bíblia, e em todo o tempo a mão do Senhor amparou a Ezequiel, fortaleceu a ele, como nos mostra o nosso texto. Amparar significa ajudar a ficar de pé, apoiar, sustentar. Ezequiel capítulo 3, verso 14 diz: então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado, e com a forte mão de Yahvé sobre mim. É o nosso texto base. O profeta Ezequiel, ele era conhecedor da palavra de Deus. Ele sabia que Deus é vivo e o Deus vivo cuida dos seus filhos, mesmo quando estão sendo disciplinados por ele. O profeta Ezequiel, ele estava triste, ele estava indignado pelo pecado e ele não queria profetizar. Ele se esquivou, porque é ruim falar quando Deus manda juízo, mas Ezequiel foi chamado por Deus como um atalaia, como um profeta, e ainda falou: quer ouçam ou deixem de ouvir, você falará, e o Senhor, a boa mão, a mão forte do Senhor o manteria de pé, e foi assim que aconteceu. Eu me lembrei de Davi, quando ele estava no deserto de Judá, e lá ele se sentiu amparado por Deus, ele se sentiu sustentado por Deus. Salmo 63, verso 8 diz: minha alma a ti se une, a tua destra me sustenta, a destra do nosso Deus nos sustenta. E Davi escreveu isso quando ele fugia de Saul, porque Saul queria matá-lo. Davi reconhecia que ele era sustentado, que ele era amparado pelo nosso Deus, que é vivo e é poderoso. O salmista Asaf, ele orou e ele pediu para o Senhor o sustentar, o amparar. Salmo 73, verso 23 diz: contudo, sempre estou diante de ti, portanto, tomas a minha mão direita e me sustens. Como precisamos ser sustentados pelo Senhor, sermos amparados pelo Senhor, porque é na força do Senhor que nós continuamos de pé. Como é importante nos colocarmos nas mãos poderosas do nosso Deus e sermos fortalecidos, firmados, amparados e sustentados por ele. E na oração de Asaf nós vemos que ele pediu isso ao Senhor. Certa vez a mão do Senhor também foi forte e firme, sabe com quem? Com o profeta Isaías. Certa vez a mão do Senhor foi forte, foi firme e sustentou o profeta Isaías. Agora, se nós pararmos para pensar, quantas vezes o Senhor nos chama ou nos colocamos diante do Senhor e o Senhor nos fala, nos ensina, nos orienta, mas nós queremos fazer do nosso jeito, porque do nosso jeito é
é conveniente, é gostoso, não é verdade? Mas nós precisamos entender que independente das situações que nós estamos vivendo, nós somos sustentados, nós somos fortalecidos e nós precisamos obedecer e seguir as orientações do Senhor, porque é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós sempre será melhor do que a nossa. O profeta Ezequiel, ele foi levado pela mão do Senhor. Vamos ver isso que está em Ezequiel capítulo 3, verso 22. Então o Eterno me pegou pelos ombros e disse: levante-se, saia para a planície. Quero falar com você. Esta é a versão da Bíblia, a mensagem. O Senhor, ele nos levanta, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos fortalece. E sabe o que acontece? O Senhor, ele quer que nós saiamos do comodismo e nós precisamos aprender a seguirmos as ordens de Deus e a prosseguirmos na caminhada com o Senhor, porque a boa mão do Senhor nos impulsiona para segui-lo e é na força do Senhor que nós conseguiremos, assim como Ezequiel, porque o Senhor falou para ele que o Senhor queria falar com ele, mas era necessário ele se levantar, ele se posicionar e ele obedecer à voz do Senhor. Nós vimos então que a mão do Senhor, ela pode nos levantar. Agora, a mão do Senhor é poderosa, é protetora, é libertadora e livra o povo de Deus. Vamos ver Ezequiel capítulo 20, verso 33 e verso 34, que diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, certamente com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós e vos tirarei dentre os povos e vos congregarei dos países nos quais fostes espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. O Senhor estava mostrando ao profeta Ezequiel que o povo seria libertado do cativeiro babilônico, mas seria com mão forte, com braço estendido, através do maravilhoso agir do nosso Deus, assim como Deus fez com o povo quando estava cativo lá no Egito. Deuteronômio capítulo 26, verso 8 diz: o Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa e braço forte, em meio a grande espanto e pavor, com sinais maravilhosos e prodígios. Sabe por quê? Porque o Senhor pelejou pelo seu povo e a Bíblia nos ensina que o Senhor peleja por nós. E agindo Deus, quando Deus decide agir, ninguém impede o agir de Deus na minha vida e nem na tua vida. A mão do Senhor, ela foi levantada como sinal da fidelidade dele. Olha que Deus tremendo. Ezequiel capítulo 20, verso 42 diz: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, no país a respeito do qual levantei a minha mão, jurando que o daria a vossos pais. Deus fez juramento de fidelidade a Abraão, a Isaque, a Jacó, que a terra de Canaã seria da descendência de Abraão. E Deus não se esquece de suas promessas, porque o nosso Deus, ele jurou por ele próprio. Deuteronômio no capítulo 1, o verso 8 diz: eis, portanto, a terra que eu vos dei, entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Deus não se esquece de suas promessas, ele é fiel, ele é poderoso para cumpri-las, como nos ensina, sabe quem? O autor de Hebreus. Vamos ver Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel.
fiel. Quem fez a promessa é digno de confiança, porque Deus é fiel. Ele é poderoso para agir a nosso favor. Ele é poderoso para cumprir as promessas que Ele fez para nós. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, nós não devemos nos esquecer disso, por isso nós não podemos desanimar, não podemos e não devemos desfalecer, não devemos agir com incredulidade e desconfiança, mas sempre permanecermos firmes nas promessas do Senhor. A mão do Senhor, ela é protetora para com seus filhos, mas também ela pode ser usada para se opor a pessoas, como o juízo de Deus. Vamos nos lembrar, Ezequiel capítulo 13, verso 9 diz: eis que a minha mão se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da casa de Israel e não entrarão na terra de Israel. E deste modo sabereis que eu sou Yahvé, o soberano Senhor. Deus, Ele tem o seu povo que é cuidado por Ele, e todos aqueles que se levantam contra, usam do engano, da mentira, da falsidade, Deus tratará com cada um. Vamos nos lembrar de Elimas, porque ele sentiu a mão do Senhor contra ele. Atos capítulo 13, verso 11 nos mostra: para que saibas que a mão do Senhor é contra ti. É Paulo falando para Elimas: ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. Elimas, percebendo que o procônsul Sérgio Paulo recebia de bom grado a palavra de Deus em seu coração, Elimas se opôs a Paulo e a Barnabé e Paulo o repreendeu. Paulo estava cheio do Espírito Santo e a mão do Senhor foi contra Elimas e Elimas ficou cego. O autor de Hebreus também nos ensina que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus no capítulo 10, verso 31, assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja bem, eu estou citando um versículo do Novo Testamento que nos mostra que o Deus de amor é também fogo consumidor, é também justiça e juízo. A mão do Senhor, ela ampara, ela fortalece, ela levanta. A mão do Senhor protege e conduz os servos dele, porque o Senhor é soberano e nas mãos do nosso Deus há força e poder. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 6 diz: e exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não é tu Deus que habita soberano os céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. É o rei Josafá que estava orando ao Senhor, porque ele estava sendo ameaçado de destruição. Um grande exército se juntou e se levantou contra Judá, e era impossível eles vencerem, mas Josafá, ele orou ao Senhor, ele reconheceu que somente o soberano Deus, que tem poder de livrar, de dar vitória, de transformar, de fazer milagres, porque é nas mãos do nosso Deus que há força e que há poder. O nosso Deus é soberano e ninguém pode amparar, ninguém pode proteger e dar vitória senão o nosso Deus.
e Ele cuida do seu povo, eu vou concluir. Deus amparou o profeta Ezequiel em todos os momentos, porque Ezequiel viveu momentos de muitas adversidades e sofrimentos. Ezequiel viveu oposições, mas a poderosa mão do Senhor estava sobre ele, estava amparando ele. Assim como nós temos a presença do Senhor conosco, nós precisamos entender que somos amparados, somos sustentados, somos protegidos e somos guardados pelo Senhor. Não devemos nos desesperar nas situações de adversidades, mas precisamos confiar plenamente no Senhor, porque a boa mão dele é sobre nós. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tiver alguma dúvida ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, eu te faço o convite para que você se inscreva e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.